Oi, gente, bora lá para mais uma aula, mais um capítulo. Então, capítulo 7, apostila nova. A gente vai começar aqui. Uma viagem é uma história é uma viagem. Então, olha lá, dá uma olhada nessa imagem. O que você está visualizando aí? Presta bastante atenção, para você conseguir responder essas questões aqui de baixo. Então, olha lá. 1. O canadense Robert Gonçalves é conhecido por brincar em suas obras com a percepção do observador. Um de seus truques é baseado na ideia de ilusão de ótica. Que elemento ou elementos são responsáveis pela ilusão de ótica nessa imagem? Então, o que você está vendo aí que causa essa ilusão de ótica? É o que você vai responder aqui. Não. Então, aqui, gente, coloca no caderno capítulo 7, uma viagem é uma história é uma viagem, tá? Então, apostila, página 2, tá? E aí você coloca questões 1 e 2. Vamos lá para 2. Muitos estudiosos dizem que Gonçalves conta várias histórias em uma só, cabendo ao observador escolher a que lhe parecer mais interessante, ou todas. No caso dessa obra, que história pode estar sendo contada? Então, a gente ainda não viu as próximas páginas. Então, o que você acha que ele está contando aí? Que tipo de história ele está contando aí? Você vai colocar aqui na 2. Aqui são os objetivos do bimestre. E aí ele vai painel de leitura, relato de viagem. 1. Leia a seguir estes dois fragmentos de textos. Texto 1. Quando estávamos a 400 km da costa do Marrocos, em alto mar, apareceram muitos peixes nas proximidades do navio. Pescamos alguns com o anzol. Entre eles havia alguns grandes, chamados de albacoras, pelos marujos, pequenos atuns e de quando em vez dourados. Também havia grande quantidade de um peixe mais ou menos do tamanho do arenque, com pequenas asas dos dois lados, como nos morcegos. Chegamos então às proximidades do Equador. Então é uma viagem, um relato de viagem. Essa é a primeira parte. Depois você pode ler esses trechos aqui do lado para ajudar você a entender melhor. Texto 2. Já à noite, gaivotas pescando, peixes saltando no mar. Diante de tanta calma, estiquei a jornada de trabalho até meia-noite. Quando fui traído pelo silêncio, um longo suspiro à proa. Golfinhos, pensei. Larguei os remos e virei-me. Eu remava de costas, iluminada pelo luar. A menos de 20 metros estava uma baleia, imensa, imóvel como uma laje. Tive de intervir vigorosamente nos remos para não atropelá-la. Que fazia parada ali? Dormia, talvez? Vamos lá. Esses textos foram escritos com aproximadamente 5 séculos de diferença. De que eles tratam? O que há em comum entre eles? Então, nesses textos aí, eles tratam do quê? E o que tem em comum entre esses dois relatos? Você vai responder aí. Você já leu o relato de viagem? Essas duas aqui é mais bate-papo. Para que servem textos que contam viagens de aventura vividas por alguém? Para que serve isso? Então, você coloca a resposta aqui se sim ou não, coloca aqui para que serve, tá? Nesse espaço aqui. Olha lá, de janeiro a março de 2009, um programa de TV apresentou uma série de reportagens do jornalista e apresentador Zeca Camargo, que é ele aqui, ó. Intitulada Isso Aqui é Seu. Em cada um dos episódios, ele relatava suas impressões pessoais e experiências locais declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Assim como nas reportagens para a TV, as viagens foram registradas no livro Isso Aqui é Seu, A Volta ao Mundo, por Patrimônios da Humanidade. A seguir, você lerá trechos do capítulo destinado à visita a Tiantian, no Peru. Tá? Então, Tiantian fica no Peru. E esse daqui é o Zeca Camargo, olha o nome dele aqui, ó. Aqui tem um texto mais extenso, um patrimônio da humanidade. Então tem trechinhos aqui e você vai ler com bastante atenção. Viva Ximu, uma grande cultura que os incas combateram e dominaram. Então você vai ler com bastante atenção esse trecho. Leia também, as palavrinhas que estão em vermelho, elas estão aqui embaixo. Na outra parte também, observem que aqui fala do dia 1. Então, é o primeiro dia do relato dele. Depois, logo embaixo,
fala mais do dia 2. Ó, então aqui também tem o dia 2. Então, o que aconteceu no dia 1 está nessa primeira parte, o que aconteceu no segundo dia está nessa segunda parte. Aqui fala mais sobre o Zeca Camargo. Se só tem ano de nascimento dele, é porque ele ainda está vivo. Ele é apresentador da Rede Globo. Aqui tem as outras palavrinhas que são desconhecidas para você pode consultar. E aí depois tem mais as questões. Então, questão 2. Há no texto uma voz que conta experiências de uma visita a Tian-Tian. Sobre isso, responda. Quem relata a visita a Tian-Tian? Quem está contando a história? O que se relata foi vivenciado pelo próprio narrador ou foi por outra pessoa? Você vai escolher a alternativa. Copie um trecho do texto que justifique sua resposta. Então, pega um trecho do texto que justifica que é o próprio narrador ou que é outra pessoa. Aí você vai colocar aqui na C. Com que finalidade e para quem esse texto foi escrito? Então, por que ele escreveu esse texto aí? O que ele queria contar? O que ele queria mostrar? Você vai colocar aqui na 3. Quanto tempo durou a visita relatada nesse trecho? Então, você leu, você sabe. Durou quantos dias? Quanto tempo durou? Já até falei a resposta, né? Então, você vai colocar aqui. A5, releia o trecho. Pensou em Patrimônio da Humanidade no Peru? Pensou em Machu Picchu, certo? Certíssimo. Mas e Tian-Tian? Já ouviu falar? Pois então, dos 10 patrimônios da Unesco, nesse país vizinho, Tian-Tian é um dos mais desconhecidos e talvez um dos que mais precisem de atenção mundial para se preservar. Por isso, essa foi nossa escolha. Então, olha lá a imagem de Machu Picchu. Olha aqui a imagem de Tian-Tian. Olha como que é Tian-Tian. Nesse trecho, o narrador dirige-se ao leitor? Nesse trecho, o narrador dirige-se ao leitor. Ok, ó, a linha pontilhada aqui indicando, ó, ele está se dirigindo ao leitor. Sublinhe uma oração em que isso ocorre. Então, você vai sublinhar uma oração, uma frase em que isso ocorre. Aqui, ó, nesse trechinho. Que palavras evidenciam esse diálogo? Apresente uma. Então, você vai colocar que palavra evidencia esse diálogo. Que palavra que comprova que ele está falando diretamente com o leitor? Você vai colocar aqui. Na B. C. O narrador faz algumas perguntas ao leitor. Na primeira situação, ele responde pelo leitor, certíssimo, quando pergunta se havia pensado em Machu Picchu. Já em uma segunda pergunta, já ouviu falar em Tian-Tian? A resposta fica implícita. Que resposta ele imagina que receberia do leitor ao fazer essa pergunta? Então, ele perguntou, conhece Tian-Tian? Já ouviu falar em Tian-Tian? Será que a pessoa ia responder o quê? Se sim ou não? Como você chegou a essa conclusão? Então, se você respondeu sim aqui, você vai dizer o porquê. Se você respondeu não, você vai dizer o porquê. Como que ele chegou nessa conclusão? Explique aqui na D. F. Aliás, D, A, E. Olha aqui, os itens E e F refere-se ao trecho. Então, o trechinho é esse aqui, ó. Dos 10 patrimônios da Unesco nesse país vizinho. E. Qual é o referente da expressão nesse país vizinho? Refere-se ao quê? Que país é esse vizinho? Nesse trecho, há uma referência a outro país que não está evidente, não aparece no texto. De que país se trata? Ele está falando do quê? Fica próximo de onde? Você vai colocar aqui na F. G. Segundo o fragmento, por que se escolheu falar de Tian-Tian? Por que ele escolheu, então, falar de Tian-Tian? Como que é Tian-Tian? É feito do quê? Você vai colocar aqui. Ele precisa do quê? 6. Qual é a principal característica da arquitetura de Tian-Tian que chamou a atenção do autor? Por que ele escolheu Tian-Tian? Por que ele foi visitar Tian-Tian? O que chama a atenção? Como que é feito? Como que é a cidade? É feita do quê? Você vai colocar aqui no 6. Segundo informações do 5º parágrafo, quais são as maiores ameaças a Tian-Tian? Então, você vai lá olhar lá no 5º parágrafo. Por que Tian-Tian
é considerado uma cidade que sofre ameaça, que pode ser destruída. Por quê? Você vai colocar aqui. 8. Releia o trecho. Já era fim de tarde, saí cedo do Brasil, mas a conexão em Lima foi demoradíssima. Mas resolvi pelo menos dar uma olhada rápida no patrimônio, levado pelo nosso motorista local. Lendo esse fragmento, é possível afirmar que... Você vai escolher uma das alternativas. Então, que palavra do texto desse trechinho aqui, ó, pode confirmar sua resposta? Explique-a. Então, qual foi a alternativa que você vai escolher aqui? Por que você escolheu ela? Então, que palavra do texto confirma a sua resposta? Explique. Aqui na B. C. O uso da palavra mas indica uma relação de... Escolha uma dessas alternativas entre as orações. Já era fim de tarde, resolvi pelo menos dar uma olhada no patrimônio. Então, escolha uma alternativa para preencher essa lacuna. D. Uma das características dos relatos de viagem é apresentar indicações precisas de tempo e lugar. Grife as indicações de tempo. Então, o que indica tempo? Aqui, nesse trechinho aqui, ó. O que indica tempo? Você vai colocar, é uma palavrinha bem simples. Copie as indicações de lugar. Então, o que indica lugar aqui desse trecho aqui, ó? O que indica lugar? Você vai colocar aqui. Vamos para a próxima. 9. Aí eu tenho presente histórico. É próprio de narrativas e relatos o uso de presente ao referir-se a eventos passados. É o chamado presente histórico ou presente narrativo. Ele tem o efeito de realçar os acontecimentos, a fim de que o leitor tenha a impressão de estar observando o acontecimento enquanto se realiza, e não como um fato acabado, passado. 9. Embora o autor relate os fatos após terem acontecido, predomina no trecho lido o tempo presente. Por que isso acontece? Converse com seus colegas e professor e registre a seguir a conclusão que vocês chegaram. Então, por que esse fato é considerado o tempo presente? Ó, tá escrito aqui. Por que é? Você vai colocar aqui na nota. Esse outro trechinho já é para a questão 10 a 12. Então, vamos lá. O escritor do relato de viagem geralmente revela-se por impregnar no texto de sua visão pessoal. Para pensar melhor sobre estas e outras questões, realize as próximas atividades. Então, a gente vai ler isso daqui, as próximas questões, na próxima aula, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, gente!